A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos, então fica com a gente, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like que é muito importante para nós, o seu comentário, não esquece, ativa as notificações e compartilha o nosso vídeo com outros professores da Escola Bíblica Dominical. Se você ainda não me conhece, sou professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Estamos aqui para a nossa pré-aula de primários, aula de número 4 do nosso terceiro trimestre de 2025. E a nossa aula de hoje tem como tema: um mágico enganador é desmascarado. Meu Deus do céu! Olha que suspense, já cria um mistério para os seus alunos. E o objetivo dessa aula de hoje é saber que a mentira é a filha do diabo e não prevalece contra os que andam na verdade. Para você deixar os seus alunos ainda mais curiosos ao recebê-los, já no momento do acolhimento, você pode apresentar para eles uma lanterna. Deixa a sua sala aí com um ambiente de meia luz, um pouco escurinha, para poder mostrar para eles, tá bom? Pega a lanterna, pode ser a sua lanterna do celular, tá bem? Pega a lanterna do celular e diz assim, ó, diante da verdade de Jesus, da luz da verdade de Jesus, nenhuma escuridão da mentira fica. E aí você mostra a lanterna para dentro da sala de aula, clareia. Você pode colocar assim sobre você também, para dar aquele efeito assim de mágica, aquele efeito assim mais instigante, para deixá-los bem animados. Convide-os para fazer o momento da oração. Então vamos pedir a Deus um coração que sempre fale a verdade. Então, faz uma oração com eles aí. Essa que eles possam repetir junto com você. Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor é a verdade. E ajude-me a sempre falar a verdade também. A jamais gostar da mentira, porque eu quero ser um filho da luz. Eu quero ser, em nome de Jesus, alguém que anda na verdade. Depois que você fizer esse momento da oração juntamente com eles, faça o momento da chamada. E a sugestão, pega aí papel e caneta para anotar. A sugestão para essa aula é que os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo assim, ó, presente para andar na palavra. Eles podem, inclusive, dar alguns passos no mesmo lugar, movimentar as pernas como se estivessem andando e falar com firmeza, presente para andar na verdade. E para aqueles que estão ausentes, eles podem estar respondendo, Jesus, ilumina o caminho dela, ilumina o caminho dele, para que eles possam andar na verdade. E não esquece, não, preencha aí o teu quadro de frequência, o teu álbum de figurinhas se você adquiriu conosco e escolha o seu ajudante. Isso tudo cria dinamismo na sua sala de aula. Faça também o momento da oferta. Conecte aí com o tema que está sendo estudado. Diga para eles que na história de hoje, Paulo e Barnabé, eles estavam viajando para plantar sementinhas da verdade no coração das pessoas. E quando nós ofertamos, nós também estamos ajudando a espalhar as sementinhas da verdade da palavra de Deus no coração das pessoas. Então vamos ofertar com muita alegria na casa do Papai do Céu. Fazendo aí o momento do ofertório, dê continuidade apresentando o tema de hoje. Um mágico enganador é desmascarado. Comece perguntando aí para os seus alunos, quem aqui já viu um mágico fazer um truque legal? Desde que eles possam responder, eles vão dizer se já foi no circo, se já viu um circo, se já viu no desenho um mágico, como foi essa situação que eles viram esse mágico fazendo essa mágica. De repente na escola, desde que eles possam compartilhar com você. Então, a mágica é divertida da gente ver, não é? Quando alguém faz uma mágica, como aqueles titios, aqueles vovôs que chegam junto da gente, coça a nossa orelha e quando vem,
uma moeda na mão. É até divertido, não é mesmo? Pois é, só que esse mágico que nós vamos estudar na lição de hoje não era um mágico que fazia esses truques para divertir as pessoas. Não, 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 não. Esse mágico, ele usava os truques dele para mentir sobre a palavra de Deus, para espalhar mentira para as pessoas. Que coisa feia, não é mesmo? Pois é, isso é legal? Não, 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 isso não é nada legal. Então, na viagem que Paulo e Barnabé fez, nessa história que nós vamos contar sobre hoje, eles vão encontrar um mágico, um homem chamado Elimas. E nós vamos ver uma batalha incrível que teve entre eles. De um lado, o mágico da mentira e de outro lado, o poder da verdade de Jesus. Quem vocês acham que venceu essa batalha? Que vai vencer essa batalha? Deixa aí os seus primários curiosos, tá bom? Um outro detalhe que eu vou passar aqui já nesse momento do tema é que Elimas, ele tinha 2 nomes, tá? Ele era conhecido por 2 nomes, assim como Paulo, que era Paulo, e Saulo, Elimas também. Mas para não confundir as suas crianças, eu recomendo que você use só o nome de Elimas, que é um nome mais fácil para que eles possam gravar, para não confundir a mente deles, tá bom? Então vamos lá, dando continuidade. Depois que você fizer já a apresentação do tema, faça aquele momento maravilhoso que é a leitura na Bíblia do texto base. E o nosso texto base de hoje está no livro de Atos, no capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 12. Faça a leitura aí com seus alunos, vai ser maravilhoso você permitir que eles possam acompanhar na Bíblia junto com você. Dê seguimento também fazendo a leitura do Memorizando. E o nosso Memorizando de hoje está no livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 22, que diz assim: O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Aí pergunta para os seus primários, vocês falam a verdade ou falam mentirinhas por aí? Meu Deus do céu, eu tenho certeza que eles vão gritar com muita alegria. Não, a gente só fala a verdade, em nome de Jesus. E você vai dizer, são essas pessoas que Papai do Céu ama. Papai do Céu ama quem fala a verdade. E então, para fazer a memorização do versículo juntamente com eles e compreender mais precisamente o que esse versículo está nos falando, qual é a mensagem que ele nos passa, você vai entregar para eles 2 carinhas, ou então um palitinho com 2 carinhas. De um lado, a carinha alegre, representando a verdade, e do outro lado, uma carinha triste, zangada, representando a mentira. Vou deixar aqui o modelinho para vocês. Como esse aqui, essas plaquinhas. Você vai distribuir para os seus alunos e eles vão ter cada um 2 plaquinhas, ou então uma plaquinha de um lado com um emoji, do outro lado com outro emoji. Como que vai acontecer? Você vai falar a primeira parte do versículo juntamente com eles e eles vão levantar a plaquinha ou vão mostrar a plaquinha que corresponde a essa parte do versículo. Por exemplo, na primeira parte do versículo vai dizer assim, ó: O Senhor Deus detesta os mentirosos. Qual que é a plaquinha que eles vão levantar? A plaquinha da cara triste, isso mesmo. Mostra, não gosto, Deus não gosta dos mentirosos. Mas aí vem a segunda parte do versículo que é: porém ama os que dizem a verdade. Eles vão rapidamente mudar e apresentar o rostinho feliz, alegre de que Jesus ama os que falam a verdade. Então, nesse versículo, nós vamos perceber como é que Papai do Céu fica quando as pessoas são mentirosas e quando as pessoas são verdadeiras. Não esquece, não. Nas primeiras vezes, você recita com eles e eles vão mostrando os emojis, as carinhas, e aí depois você pode só mostrar os emojis, você mostra aí as carinhas, os desenhos dos emojis, e eles vão recitar a parte do versículo correspondente. Vai ser uma bênção, eles vão entender, eles vão memorizar esse versículo para depois multiplicar para outras crianças. Reflita com eles, esse versículo é muito fácil de entender, não é, crianças?
Pois é, ele mostra que o Papai do Céu, ele odeia, ele fica triste, ele não gosta das pessoas que mentem, das pessoas que andam no escuro da mentira, escondendo as coisas, que enganam, que falam que não é verdade, que machucam as pessoas. Mas ele fica com o coração alegre, com o coração feliz, cheio de amor, quando vê aquelas pessoas que não importa, né, a consequência, mas fala a verdade. Protege as pessoas falando a verdade. Escolhe sempre falar aquilo que é o certo, porque Jesus, ele é a verdade. O diabo, ele não gosta da verdade, ele gosta da mentira. Mas o Papai do Céu, a quem nós devemos agradar, gosta que nós possamos falar a verdade. Quem aqui está disposto a falar a verdade? E eles vão gritar, eu! Vai ser uma bênção. Depois que você fizer esse momento do memorizando, não esquece não, faz o momento do louvor, da adoração, com os louvores relacionados ao tema. Anota aí as nossas sugestões. Temos Mentira, de Bruna Carla, e Mentira Tô Fora, de Aprenda Louvando. São louvores que você pode fazer esse momento aí com os seus primários. EBD, Escola Bíblica Dominical, é alegria, é louvor, é adoração e é aprendizado. E vamos agora para o nosso momento da dinâmica. E eu tenho uma dinâmica aqui muito simples, mas muito preciosa para passar para vocês. O nome da nossa dinâmica é A Lanterna da Verdade contra a Sombra da Mentira. É claro, você vai precisar deixar a sua sala de aula com uma luz bem amena, mais escurinha, para que essa dinâmica saia como planejado. Faz o teste em casa, ou faz o teste antes de chegar na sala de aula, para que fique bem legal essa dinâmica que os seus alunos vão amar. Você vai precisar de 2 lanternas, como eu falei, pode ser aí a lanterna do seu celular. Então leve 2 celulares ou leve uma lanterna e a lanterna do celular para você fazer essa dinâmica. E eu já vou te passar mais detalhes, mas antes eu preciso te fazer aquele convite super especial. Venha se tornar membro VIP do nosso canal e receber todo o nosso suporte. Você não sabe como funciona? Assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Inclusive, que você vai ter acesso a esse plano de aula digitado, a essa dinâmica e também a uma série de outros materiais, como está descrito no nosso vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É uma bênção, crente! Se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo do WhatsApp. Lá nós vamos atender você, tirar todas as suas dúvidas e você vai poder fazer a sua assinatura conosco. Quanto ao valor, fica despreocupado, é apenas a Coca-Cola do mês. Entra aqui no nosso link para o nosso grupo de informações e tire todas as suas dúvidas. Mas dando seguimento, lembre-se, nossa dinâmica é a Lanterna da Verdade contra a Sombra da Mentira. Você vai deixar a sua sala de aula em meia luz, um pouquinho mais escura, e você vai utilizar a sua própria mão ou até mesmo um desenho, esses desenhos como se fosse de um monstrinho. Vou deixar aqui uma imagem para você entender. A intenção é criar um desenho que crie um pouco de medo, não demais, mas um pouco de medo para as crianças, para representar a mentira. Então você vai criar aí essa sombra, você pode utilizar a sua própria mão e a lanterna para criar. Aqui o ambiente está claro, mas eu vou tentar demonstrar para vocês. Se for com a própria mão, você pega a lanterna e você vai fazer o reflexo na sua mão. Olha como faz o reflexo lá na cadeira, tá vendo? Essa é a imagem que os alunos vão estar vendo. E você vai explicar para eles, mostra a imagem, mostra a sombra da mentira e explica para eles
que a mentira cria pra gente essa sombra, cria pra gente algo assustador, parecendo que ele é grande, escuro e poderoso, como essa sombra que você está criando. Porém, nós temos uma arma secreta, que é a lanterna da verdade. E quando você pegar outra lanterna e colocar diante da sombra, você vai perceber, e os seus alunos também, que a sombra vai desaparecer. Ou você vai ligar a luz principal da sala de aula e a sombra vai simplesmente desaparecer. Ou seja, a luz da verdade destrói, desfaz, apaga a sombra da mentira. E você pode passar aí alguns minutos fazendo a sombra da mentira e dando a lanterna para que as crianças possam ir lá junto da sombra e clarear a sombra com a lanterna, desfazendo assim essa sombra, desfazendo essa mentira. Todas as vezes que a verdade vem à tona, a mentira ela desaparece. Vejam só, crianças, não importa o tamanho do medo que a mentira possa causar. Quando nós trazemos a verdade, a luz da verdade de Jesus, a mentira some. A verdade é sempre maior e mais forte. Glória a Deus! Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer aí com seus primários em sua sala de aula? Deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que eles vão amar essa mágica. Mostrando a diferença entre a mentira e a verdade. E agora vamos para o nosso momento da história. Conte a história como um confronto emocionante, conectando cada passo da história com escolhas das crianças entre a verdade e a mentira em suas próprias vidas. Vá fazendo aplicações na vida delas. Você pode utilizar para contar essa história as imagens, o visual da revista, por exemplo, imagem de Paulo, de Barnabé, do governador e do mágico Elimas. E leve também um lenço em um tom escuro, um pedaço de TNT num tom preto, para poder simbolizar a nuvem da mentira. Comece contando para eles que Paulo e Barnabé, eles estavam continuando a sua viagem missionária. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a primeira parte da viagem e agora nessa aula de número 4, nós vamos falar sobre a continuidade dessa viagem. E eles chegaram até uma cidade chamada de Pafos. Lá, o governador, um homem muito importante, muito inteligente, chamado de Sérgio Paulo, ouviu falar de Paulo e Barnabé, desses dois missionários que estavam na cidade, e mandou chamar eles. Ele ficou interessado, eles queriam ouvir mais da palavra de Deus. Olha que coisa legal, crianças. Quando a gente fala de Jesus, as pessoas que estão à nossa volta começam a querer também. Eu quero saber mais sobre Jesus e isso é muito bom. Então, vejam que legal. O governador, mesmo sendo alguém importante, poderoso, ele tinha um coração disposto a aprender sobre o Papai do Céu. Às vezes nós também precisamos ser como ele. Precisamos ter vontade de aprender mais sobre o Papai do Céu. Então, quando a gente está diante do pastor que sabe mais, quando a gente está diante do professor da EBD que sabe um pouquinho mais, da mamãe e do papai que também sabem mais sobre Jesus, nós precisamos ter o nosso coração cheio de vontade de aprender mais da palavra de Deus. Mas tem primários que querem ouvir mais sobre o artista que ele gosta, sobre aquele influencer do Instagram, sobre aquele do desenho animado, do joguinho, e não quer saber mais da palavra de Deus. Meu Jesus! Será que aí na sua sala de aula tem algum primário assim? Eu acho que não. Todos, quando falam em vir para a igreja, em vir aprender mais do Senhor, todos se animam e querem vir de imediato. Amém, igreja? Eu tenho certeza que é um amém. Mas o governador, ele tinha um amigo que ele não era uma boa companhia. Não era. O nome dele era Elimas.
esse mágico que nós falamos lá no início, no momento da nossa apresentação do tema. Ele usava truques para enganar as pessoas e falar mentiras. E a Bíblia nos ensina que mentira não é coisa boa. Mentira é como uma sujeira que o diabo ele tenta colocar no coração das pessoas para nos afastar de Deus, nos afastar do Papai do Céu. E Elimas, ele não queria que o governador ouvisse falar do Papai do Céu, ouvisse falar a respeito de Jesus. Porque se o governador começasse a conhecer Jesus, que é a luz da verdade, ele ia perceber as mentiras que Elimas estava contando. Então, o que ele fez? Tentou impedir do governador ficar sabendo sobre Jesus. Elimas agiu como aquela voz que às vezes fica assim, ó, na cabecinha da gente, falando assim, ó, só essa mentirinha você pode contar, é uma mentirinha boba, não vai fazer diferença não. Ou então assim, pode pegar esse brinquedo, ninguém tá vendo não, pode pegar escondido, ninguém tá aqui pra ver, ninguém vai descobrir que foi você. Ou então aquela vozinha que fala assim, ó, não precisa falar a verdade pro papai e pra mamãe não, eles não vão descobrir que isso que você tá falando é uma mentira. Essa vozinha da mentira tenta atrapalhar a gente de fazer o que é certo, de fazer o que é de verdade, o que é bom. E nós temos que ter muito cuidado com essa vozinha da mentira. E então, quando Paulo e Barnabé começaram a falar do amor de Jesus pro governador, Elimas ficou tentando atrapalhar. Já aconteceu com vocês? De você estar na escola, você querer ouvir a aula, querer prestar atenção no assunto, e um coleguinha ficar bagunçando junto de você, chamando a sua atenção, lhe futucando, lhe mexendo, para não deixar você prestar atenção? Já aconteceu? Foi isso aí que Elimas ficou tentando fazer com o governador. Mas Paulo não sentiu medo. Paulo não ficou quieto diante daquela situação. Ele se levantou cheio do poder de Deus, cheio de coragem, cheio de ousadia e falou de uma forma bem firme com aquele mágico. Ele diz assim, ó, filho do diabo, inimigo de tudo que é bom, homem mentiroso e mau, por que você não para de atrapalhar os caminhos certos do Senhor? Eita, que coisa boa, hein? É como aquela pessoa que é corajosa, que repreende, que corrige aquele aluno bagunceiro da sala. Por que você não fica quieto? Por que você fica tentando atrapalhar todo mundo de aprender? Por que você não se comporta? Que coisa feia! Que comportamento feio? Esse comportamento seu não é certo. Então, Paulo teve essa mesma coragem de falar o certo e corrigir e repreender Elimas. E quando a gente sabe a verdade, quando a gente tem o Papai do Céu no coração, quando a gente tem Jesus com a gente também tem essa autoridade de falar pro nosso coleguinha, não minta, isso é feio, o Papai do Céu não gosta, não fique bagunçando, isso é feio. A gente tem também essa autoridade. E aí Paulo falou com ele, olha, agora me escute, o Senhor, ele vai te castigar, você vai ficar cego e não verá mais a luz por um bom tempo. E sabem o que aconteceu? Na mesma hora, veio uma nuvem escura. Você pode pegar o tecido escuro que você levou e colocar sobre algum objeto que você possa escolher. Ó, esse celular aqui representa Elimas. E aí você coloca lá, ou então uma garrafa de água, algo do tipo. Você coloca lá, ele tá aqui, tá representando Elimas. Então, veio uma nuvem escura sobre Elimas e os olhos dele ficaram escuros. E ele começou a andar de um lado para o outro, desesperado, sem conseguir ver nada. E o governador, vendo aquilo tudo, acreditou. Isso aí é a verdade. Esse é o poder da verdade. Esse é o poder de Jesus de verdade. E começou a crer e aceitou a Jesus. Que coisa maravilhosa, hein, crianças? Viram só? A mentira sempre traz consequências ruins. Ela nos deixa no escuro. Ela nos deixa confusos e perdidos também. Assim como
Elimas ficou. Mas a verdade de Jesus, ela é diferente. Quando nós falamos a verdade, é como uma luz que clareia o ambiente, deixa o ambiente alegre, leve, porque o poder da verdade de Jesus traz paz pra gente. Quando nós escolhemos falar a verdade, mesmo que seja difícil, nós estamos andando na luz de Jesus. E a luz de Jesus é sempre mais forte que qualquer escuridão da mentira. Quem aqui se compromete a partir de hoje a só falar a verdade? E todo mundo vai levantar a mão e eu amo a animação deles para se comprometer e eu creio que vai ser assim na vida deles em nome de Jesus. Ao final da história você pode aproveitar para apresentar para eles o visual da lição e pedir que eles possam recontar a história com as suas palavras. E eu vou aproveitar para deixar aqui um exemplo para vocês e vocês podem também aproveitar aí o visual da própria revista. Na internet também a gente consegue imagens bonitas que você pode imprimir, levar ou apresentar de repente no seu celular, computador ou televisão. E para o momento da conclusão, eu quero recomendar que você apresente para eles um escudo, como nesse que está aqui no exemplo, e você vai também levar um desenho, uma imagem de uma cruz separadamente e algumas frases para que eles possam confeccionar o seu escudo, decorar o seu escudo. Lembrando a eles que Paulo não teve medo porque estava protegido pelo poder da palavra de Deus, pelo escudo da palavra de Deus. Essa verdade é como um escudo para nós, né? A verdade de Jesus é como um escudo para nós, para nos protegermos das mentiras do inimigo. Então, cada um vai confeccionar, vai decorar aí o seu escudo da verdade, vai colar o desenho da cruz representando a verdade de Jesus, vai colar brilhos, vai colar aí frases sobre Jesus é a verdade, Jesus ama a verdade, eu vou falar a verdade e vai fazer um escudo bem bonito. Reforce para eles que nós devemos sempre orar, ler a Bíblia, falar a verdade e ser honesto, porque é isso que é ser verdadeiro e isso alegra a Jesus. E não esquece não, faz também a atividade da revista. Vai ser uma bênção você fazer atividade com eles. Ora agradecendo, anuncia o tema da próxima semana. E eu já aproveito para agradecer a você que esteve aqui conosco. Não sai do vídeo não sem deixar o seu like, sem se inscrever no nosso canal, sem deixar um comentário. Compartilha também o nosso vídeo com outras pessoas, crente. Muito obrigada e te convido a estar conosco na próxima semana. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.